Eu sempre falei para os irmãos nos devocionais, aos sábados, que eu não levanto bandeira de tempo aqui. E eu continuo com essa opinião, né? O tempo está na mão de Deus. O dia de amanhã está na mão do Altíssimo. Ele sabe se a gente levanta ou se a gente não levanta. Eu vou deixar um versículo aqui, irmãos, que está em Tito, capítulo 3, diz assim, o versículo 1 até o 2, do 1 e o 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes, ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Esse versículo diz, a gente aprende aqui sobre obediência. E é algo que realmente eu quero levar para a minha vida. Que é bem difícil obedecer, não é fácil obedecer. Então, seja para quem entrou hoje, ou para quem continuou aqui, estou há 5 anos, mas não é fácil obedecer, né? Eu fiquei, para quem não me conhece, eu fiquei 8 meses aqui na casa. Foi um período difícil também. Eu acredito que cada um tem a sua dificuldade hoje em dia, mas eu quero encorajar os irmãos que a obediência é o começo. É o começo para que o tratamento continue a dar certo. Então, e a palavra nos ensina sobre obediência, né? Obedecer às autoridades, obedecer quem está na liderança, né? Obedecer pessoal da cozinha. Se a pessoa que está lá na cozinha falar que não pode passar daquela marca, não pode, irmão, né? Ele é a autoridade ali que foi colocada ali, né? Então, a Bíblia nos ensina isso, e é muito difícil. Por isso que é importante a gente respeitar o tempo, né? Às vezes a pessoa acha, eu estou tanto tempo, mas é desobediente ainda, né? Passou o tempo do tratamento, entre aspas, mas continua com a desobediência latente, né? Então, a Bíblia nos ensina ser amável e mostrar a verdadeira humildade, irmãos. Porque é difícil a gente reconhecer a nossa arrogância. Eu falo por mim, porque eu fui uma pessoa muito arrogante quando eu comecei o meu período aqui, né? Eu achava que eu era humilde, né? Então, o confronto com a palavra, com os devocionais, vai fazendo a gente refletir sobre nossas atitudes. Então, eu vou deixar a Gisele falar, né? Mas eu só queria agradecer a todos. Eu não vou citar nomes aqui, tá, irmãos? Eu não vou citar nomes porque eu não quero esquecer de ninguém. Para mim, o importante é até aquele que foi embora. Ele me ensinou alguma coisa, a não parar. Então, eu agradeço, sim, a 2 pessoas. Que esse espaço aqui era do casal que nos acolheu. Pastor Charles e a sua esposa, a Grazi. Quando eu bati aqui, com short branco rasgado, que eu vim daquele centro de detenção e vim diretamente para cá, que foi uma condição que foi colocada, ele vai sair, mas ele tem que ir para o tratamento dele. Então, quando eu bati aqui com short rasgado, branco, num culto de quinta-feira, o obreiro, ele recebeu, o irmão que fica ali na frente, ele tem o valor dele também. Mas foi esse obreiro que pegou a mochila pesada que minha mulher estava nas costas. Nos cultos que ela vinha fazer a visita, foi o obreiro que ajudou, que auxiliou, que serviu água, que auxiliou lá no banheiro. Então, todos aqui eu queria deixar bem claro que tem o seu valor. Tem o seu valor, né? Então, eu agradeço. Grazi, muito obrigado, né? Assim, isso não é uma despedida não, viu, irmãos? Assim, a gente vai continuar morando aqui do lado,
né, a gente vai assumir o compromisso, sim, com uma obra de Deus em um outro local. E quando não tiver esse compromisso, a gente vem cultuar. E como eu digo aos irmãos, eu comento que aqui o pastor nos ensinou isso, que aqui é uma rede de proteção. A gente sempre está aqui, tem que estar próximo, né? Então isso foi algo que eu aprendi, que eu pretendo colocar em prática, né? Porque eu sei que muitos, é uma frase, eu até comentei com eles lá no escritório, muitos quando saem por algum motivo, seja qual for o motivo, eles dizem, eu vou voltar, eu vou continuar a vir. Então assim, a gente vai assumir um compromisso, assim como nós assumimos nesses 5 anos aqui, com a Valentes de Cristo, um compromisso de servir, porque foi para servir que a gente foi chamado, irmão. Amém? Então é isso, eu queria só agradecer a todos e Deus abençoe. Senhor, irmãos, aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus. Acho importante deixar bem claro a nossa gratidão por essa obra, a nossa gratidão pela casa, a nossa gratidão pelo ministério, nossa gratidão pelo pastor Charles, a Grazi, nossa gratidão por cada irmã, cada irmão. Ele lembrou o processo de quando a gente chegou aqui e ele estava vivendo o processo dele, eu estava vivendo o meu processo. E a gente chegou aqui sem nada, e não só materialmente, falo espiritualmente. E isso é o pior de tudo. Pior de tudo, você tá perdido, desligado, sem conexão. É que nem uma casa cheia de móveis com a luz desligada. É como se estivesse vazio. Pode estar cheio de móveis lá dentro, mas você não enxerga nada, você não faz nada com o que tem lá dentro. Era assim que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui desse jeito, com o nosso casamento já terminado, depois de 17 anos. Hoje, a gente atualmente tem 22 anos de casado, mas a gente chegou aqui com 17 anos de casado. Só que o nosso casamento tinha acabado. Ninguém sabia quem era o Diego, no que ele se transformou. E essa casa nos acolheu. E não só isso, foi aqui, nos cultos, nas orações, nos devocionais, como ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão, na convivência, na comunhão com os irmãos e com as irmãs, que a gente foi se enxergando, né? Porque se não tiver esse atrito, se enxergando, quem sou eu? Para poder falar assim, Senhor, faz a obra em mim, faz a obra em mim. Entender, porque tinham coisas em mim que eu nunca saberia se não fosse aqui dentro, que existia em mim, na minha personalidade. E vão agora completar 5 anos que tudo isso aconteceu. Ele chegou do centro de detenção provisória até aqui, ficou 8 meses, se tratou, a gente continuou servindo aqui. E a gente está saindo não com problema com ninguém, não por nada, só gratidão que nós temos nessa obra. E também não é para viver algo melhor, porque a gente de novo está se encontrando num momento muito difícil, onde o Diego, ele estava respondendo um processo e infelizmente a gente perdeu todos os recursos e o advogado já está procurando um lugar para ele começar a cumprir o regime dele. Então, não seria humanamente o melhor momento para a gente sair daqui, para eu sair. Mas a mesma paz que deslocou a gente de onde a gente estava e trouxe para cá, e ninguém entendeu na época, nem a gente, mas a paz que nos moveu e depois foi confirmando os nossos passos, apesar de todas as circunstâncias, a gente sabia que a gente estava na direção de Deus. Essa paz que, apesar de toda a tristeza e emocionalmente, humanamente falando assim, que medo, a gente entende que o Senhor tem um propósito com isso. Que negócio falou assim, pode voltar, não voltar. Não sei, mas a gente está seguindo algo que o Senhor pôs neste momento, para este momento. Não vamos esquecer, não tem como esquecer de uma família, não tem como esquecer de um pedaço
crucial da nossa história, que é a Valentes de Cristo. Seria uma tremenda ingratidão da nossa parte. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Assim como a gente sabe que a gente pode contar com a Valentes, com vocês também podem contar com a gente. Certo? Amém? Então é isso. É com muito amor, com muito carinho que a gente fala essas palavras. Deixa aqui o nosso coração com toda a igreja, com todos. Em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso, tá? Desculpa um pouco a demora, mas tinha que fazer isso, né? Essa homenagem para eles, porque eles foram importantes, tá bom? Tá bom? Então, sejam bem-vindos, né? Onde vocês forem. Mas, como vocês sabem, a porta está sempre aberta aqui, tá bom?